Boa noite. Confira os destaques que você vai acompanhar no Leme Notícias. Secretaria Estadual da Educação vai abrir concurso para professores. Medicamentos terão preço reduzido conforme determinação do governo. Ex-prefeito de Limeira tem bens bloqueados pela Justiça. Zequinha Barbosa pode fazer parceria em Leme na área social. Hoje comemora-se o Dia do Biólogo e da Polícia Militar. Reunião com a imprensa na tarde de hoje anunciou a realização da 20ª FAPIL. Quarta-feira, 3 de setembro, o Leme Notícias está começando. Nós voltamos já, logo após o intervalo. Hoje é o Dia do Biólogo. Essa profissão desconhecida de muita gente ganha cada vez mais importância quando se fala de conservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. No Parque Ecológico Mourão, atua um biólogo e a nossa reportagem foi conferir. José Eduardo Peixoto é o biólogo do Parque Ecológico Mourão. Desde criança, sempre foi fascinado por descobertas e pesquisas. Esse foi um dos principais motivos para Peixoto ter escolhido essa profissão. E, na verdade, eu gostava, me espelhava muito, sempre falava, quando crescer eu vou querer ser cientista. Por quê? Porque sempre aparecia normalmente aquelas pessoas trabalhando em laboratórios, com toda aquela parafernália, sempre descobrindo coisas novas. E, na verdade, isso foi o que chamou muito minha atenção para biologia, porque até então a biomédicas ainda era um ramo que estava em desenvolvimento, né? Que se a gente for analisar seria mais o que eu gostaria de fazer quando eu me decidi pela biologia. E eu acabei optando pela biologia e até hoje estou aqui, não me arrependo, gosto muito da minha profissão. Peixoto supervisiona o viveiro de mudas e alimentação e reprodução dos animais do zoológico e também as atividades da Universidade Livre do Meio Ambiente. O biólogo pode atuar em várias áreas. Em genética e biotecnologia, por exemplo, o profissional é requisitado para estudar exames de verificação de doenças genéticas e organismos em laboratórios. Em microbiologia, investiga fungos, bactérias e vírus e analisa como podem ser aproveitados pelo homem. Mas a área da biologia ainda é pouco valorizada e pouco desenvolvida no Brasil. Como nós somos um país em desenvolvimento, um país de terceiro mundo ainda, muitas vezes as questões relativas ao meio ambiente, elas ficam relegadas a segundo, terceiro e muitas vezes até quarto plano, o que acaba prejudicando um pouco o desenvolvimento do nosso trabalho. Apesar disso, a biologia é um mercado em expansão e a natureza tem muito a ser explorada. Temos muitos biólogos atuando em pesquisas médicas, em pesquisas animais, tá? Na área de produção de alimentos, em todas as áreas que envolvam alguma forma de vida, quer seja ela vegetal ou animal. Então é uma área em franca expansão e eu acredito que o biólogo ainda tem muito campo para explorar. Peixoto disse que a questão do desenvolvimento sustentável em relação aos interesses das grandes potências tem que ser vista de forma ampla. Por exemplo, o investimento que a Alemanha vem fazendo no Brasil em carros a álcool pode ser considerado uma forma de compensar todo o prejuízo que eles já trouxeram ao planeta. Porque, na verdade, os países do primeiro mundo, os países mais desenvolvidos, nós não podemos nos esquecer que para chegar onde eles se encontram, eles destruíram quase todos os recursos naturais que tinham em seus países. E, na verdade, isso seria uma meia-culpa aonde ele estaria tentando fazer algo em pró de um recurso natural que ele já destruiu. Na região de Leme, apesar da forte monocultura existente, ainda há áreas verdes de preservação, mas quase nenhuma intocada pelo homem.
Olha, áreas realmente intocadas, eu diria que seria um pouco mais difícil. As áreas intocadas seriam principalmente aquelas localizadas em regiões geográficas de difícil acesso para o homem. Agora, por outro lado, nós temos várias regiões que estão sendo recuperadas e preservadas e outras que estão num estágio um pouco melhor e também estão preservadas. Com certeza isso é muito importante. Eu acredito que a nossa região, apesar de ser dominada por uma monocultura muito forte, né, ela ainda apresenta vários locais onde temos bastantes recursos naturais e com certeza essas regiões têm que ser preservadas, tá? Tanto o Estado como a União, como os municípios têm que estar desenvolvendo políticas no sentido de estar preservando esses recursos, porque com certeza preservando esses recursos vai estar cada vez mais melhorando a qualidade de vida da população. Diante desse tema, da importância desse tema e da situação atual, você acha que o biólogo tem que ser quase que um ativista social buscando a conscientização das pessoas? Quase não, ele tem que ser um ativista social e não só ele, mas toda a população em geral, como um todo, porque não é só o biólogo que vai se beneficiar ou não desses recursos e dessa qualidade de vida que nós pretendemos alcançar não só no nosso país, mas em todo o mundo. Se as pessoas não se preocuparem com os nossos recursos naturais, cada vez mais vai ficar difícil a questão da vida humana no nosso planeta. Muito bem, boa noite, Paulo. Boa noite, Bispo. Parabéns, né? Parabéns aos biólogos. Eles que, na verdade, são aí os representantes da profissão do futuro. Hoje, como nunca, o meio ambiente é a questão elementar da sobrevivência da humanidade e o Brasil tem muito a contribuir. Na verdade, uma vez que é o celeiro do mundo em relação a tudo, né? O pulmão do mundo é a área que se tem, a área de possibilidade de plantação maior do mundo, quer dizer, é um país que tem um laboratório para contribuição em relação aos serviços da biologia. Parabéns aos biólogos e que nós possamos realmente levar muito mais a sério a questão do meio ambiente. Roubo a estabelecimento comercial na rua Demétrio Zum, no Jardim Saulo. O fato aconteceu às 7 horas da manhã de hoje, na padaria Santa Clara. O proprietário Reginaldo Chagas informou que um indivíduo encapuçado, armado de revólver e sob forte ameaça, levou R$ 35 do caixa do estabelecimento. Furto ocorrido dentro das casas pernambucanas ontem, no final da tarde. A cabeleireira Maria Luísa Zanca Gabriel, de 44 anos, disse que furtaram sua carteira contendo documentos pessoais e cartões de crédito. Não se tem pistas do assaltante. O juiz Acione Diniz decretou ontem a indisponibilidade dos bens do ex-prefeito de Limeira, Pedro Kuhl. De acordo com o promotor Kleber Masson, teriam ocorrido irregularidades em um contrato firmado entre a Prefeitura de Limeira e uma fundação para elaborar planos de carreira e previdência dos funcionários. Não houve processo de licitação, segundo o promotor, e a Câmara Municipal não teria sido avisada. O diretor do Instituto de Administração, Isaías Custódio, disse não ter sido notificado e que o contrato cumpre as exigências legais. A Prefeitura de Porto Ferreira abriu sindicância para apurar a denúncia de que um veículo e um funcionário da Prefeitura estariam envolvidos no caso de aliciamento de menores. A denúncia havia sido feita por 6 das 11 meninas que foram vítimas e depois confirmada no depoimento do garçom Walter Mafra. O funcionário suspeito de envolvimento é um vereador que também atua na Secretaria de Obras. O procurador da Prefeitura, Wagner Escobar, tem 30 dias para encerrar o caso. Ele afirmou que irá conferir os registros de entrada e saída dos veículos da Prefeitura. E na sessão de segunda-feira, a Câmara de Porto Ferreira decidiu contratar um advogado criminalista para acompanhar os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito que apura o envolvimento de 6 vereadores com o aliciamento de menores. Por que será essa contratação desse criminalista, Paulo? Na verdade nós sabemos que é o princípio elementar, né, de que todos têm direito à defesa. Como eles são vereadores, são contratados, apesar de que já estão num processo de suspensão, né, ou de exclusão, na medida em que já se tomou a posse outros vereadores, os suplentes, não é? É uma forma que se tem, digamos assim, de defender. Agora, a defesa desses vereadores vai ser um tanto complicado, na medida, inclusive, que há alguns minutos até acabamos de ouvir que um dos maiores implicados, o Mafra,
ele acaba de se entregar à polícia, né? E reafirmou a sua culpa, e mais do que isso, diz que tem muito mais gente envolvida nesse processo, nessa questão. Me parece que ele está, inclusive, depondo em Brasília, né, lá perante a CPI. Lá, né? Exatamente. Ele está, nesse momento, né, fazendo seu depoimento e dizendo que a coisa é muito maior do que está aposta, né? Até um depoimento muito constrangedor, na medida em que ele diz que até não acredita sair vivo da prisão, não é? Informando que realmente é culpado e que, de certa forma, tem que cumprir com isso, mas dizendo também que o envolvimento é muito maior e tem muito mais pessoas envolvidas nesse caso. A partir deste sábado, dia 6, a UMASC, a Universidade Livre do Meio Ambiente Souza Queiroz, estará realizando o Clube Amigos da Natureza, que se estenderá até o mês de novembro. Confira aí. As inscrições para o Clube Amigos da Natureza vão até o próximo sábado, dia 6. Eu converso agora com uma das professoras da UMASC. Silvia, o que é esse clubinho? O Clube Amigos da Natureza é um projeto nosso aqui da Universidade Livre do Meio Ambiente, onde a gente quer despertar nas crianças o contato direto mesmo com a natureza, os cuidados que a gente deve ter com o nosso meio ambiente, que hoje em dia a gente sabe que esse tema é muito importante, está desenvolvendo com as crianças, né? Pessoal, aí a gente pensa, crianças, educando crianças para o futuro, não, educando crianças para o hoje, né? Para agora, tá observando os cuidados que realmente devemos ter. Qualquer pessoa pode participar? Nós estamos abrindo aí o curso para crianças acima de 8 anos, mas independente da idade, qualquer pessoa que tiver afim. É um projeto que nós não temos aqui aqui no Bosque, nunca tivemos um projeto para educação ambiental aos finais de semana, mas esse é o nosso primeiro projeto, vai começar agora no dia 6, todos os sábados até novembro, e cada sábado um tema diferente para a criançada aí para qualquer pessoa, né? E o que vai ser ensinado durante as aulas? A princípio, a primeira aula vai estar sendo falado realmente os cuidados, a importância do meio ambiente, vai ter temas assim sobre os cuidados que devemos ter com o lixo, poluição de água, do ar, do solo, tudo o que envolve meio ambiente. E até quando vão as aulas? As aulas vão... Vai pegar? Até dia 22 de novembro, tá? São 10 sábados, o curso é no horário das 10 ao meio-dia, vai ser ministrado pela monitora, professora aqui da UMASC, Tatiane Martins, tá? Então, todos os sábados, até dia 22 de novembro. Obrigada, Silvia. Obrigada. Mais informações pelo telefone 3572-1312. Mariana Facioli para o Leme Notícias. É uma oportunidade boa, né? Nos finais de semana, é uma área gostosa lá, o nosso bosque municipal, e aprender alguma coisa a mais, não, Paulo? Nós que acabamos de falar do Dia do Biólogo, né? E ao receber essa notícia, realmente ali nós temos a sorte, né? A felicidade de ter aqui em Leme uma universidade que começa a ensinar a necessidade da educação ao meio ambiente já desde pequeno, né? Se nós quisermos realmente preservar a natureza, entender o meio ambiente, é aí que se começa a educação, exatamente com as crianças, para que possamos ter um mundo muito melhor. No próximo bloco você confere, Secretaria Estadual da Educação vai abrir concurso para contratar professores. O Leme Notícias volta em instantes. Não saia daí. O Ministério da Saúde deve divulgar ainda hoje uma lista de remédios que ficarão mais baratos este mês. O governo obrigou 25 laboratórios a reduzirem em até 30% os preços de 550 apresentações por terem adotado reajustes em março acima do permitido. Ainda bem que foi rápido, né? Março. Apesar de ser muito rápido, a notícia vem, de certa forma, com grande agrado, né? É importante dizer que nessa reforma da tributária
Também a questão dos remédios está sendo abordada. Existe uma lista de remédios que é tida como essencial, que também não terá recaído, né, o ônus de imposto e deverá baratear também. Agora, realmente não foi lá tão rápido mesmo, né, Luiz? E mais para cá já poderia ter sido agido com mais presteza, né? Com um efetivo de 85 mil homens, embora não seja ainda o ideal, a Polícia Militar exerce sua função em terra, no ar e no mar, nas estradas, nas florestas, nos campos e nas cidades, visando dar tranquilidade à população. Em um mundo cada vez mais conturbado. E hoje é o dia da Polícia Militar. Nossa equipe de reportagem preparou uma homenagem aos responsáveis pela segurança da nossa comunidade. A principal missão da Polícia Militar é a prevenção de crimes. Além do policiamento nas ruas, a prevenção também se dá por meio de atividades sociais que atendam a demandas emergentes das diferentes comunidades do Estado. Polícia é assim, um organismo criado para garantir a coesão e o bem comum dos cidadãos, temidos por uns, desrespeitados por outros, amigos da população. Anonimamente, dia e noite, os efetivos policiais sempre patrulharam as cidades, perseguiram foragidos da justiça e fiscalizaram matas, rios e estradas. Ao lado disso, desempenham relevante atividade social, conduzindo feridos, apagando incêndios e realizando partos, até mesmo dentro de viaturas. Parabéns a todos os policiais. Que esse trabalho seja sempre ligado ao fiel lema que ostenta em seu brasão: lealdade e constância. Muito bem, cuidado com os tiros aí. Parabéns a essa classe laboriosa também que luta com uma série de dificuldades, porque a gente sabe, né? Falta de dinheiro, pagamento, remuneração baixíssima, equipamentos, enfim, mas... Realmente, parabéns aos policiais. Nós sabemos qual difícil tem sido ser policial no Brasil de hoje, com o tamanho, o aumento da gravidade, né, da criminalidade, mas os policiais são, de certa forma, um herói. Não é? Nós sabemos disso. Hoje o confronto com os bandidos tem sido um confronto, de certa forma, digamos, desleal, por conta do equipamento e recursos desses. E também torcemos aqui para que os reclamos que existem em relação contra a Polícia dos Direitos Humanos possam deixar, com o tempo, deixar de existir e que ela possa ser realmente essa prestadora de serviço que tem sido ao nosso país. O secretário estadual da Educação, Gabriel Chalita, anunciou que a rede pública vai abrir concurso para 50 mil novos professores para 5ª a 8ª série do ensino médio. O concurso abrirá vagas para professores de biologia, ciências físicas e biológicas, educação artística, física, geografia, história, inglês, matemática, língua portuguesa e química. O salário inicial é de R$ 768,50 por uma jornada de 24 horas semanais. Aí é que pega, né? Esse item é que pega. Como diz o nosso querido Chico Anísio, né? Salário... É muito pouco realmente para início de carreira, mas enfim, fazia tempo que não existiam esses concursos públicos para a Secretaria da Educação. São 50 mil novos, esperamos que eles apareçam, né? Inclusive no Rio de Janeiro, nós até noticiamos aqui recentemente, em que pese as filas dos garis, havia uma enorme falta de professores na rede de ensino lá no Rio de Janeiro. E aqui também não é tão diferente, né? Fazia tempo realmente que não se tinha esse concurso, agora o salário realmente precisa ser melhorado. Aconteceu na tarde de hoje uma importante reunião onde ficou estabelecido que teremos a FAPIL este ano. O evento, que é o 20º, será realizado de 18 a 21 de setembro no recinto de exposições Deputado José Costa. A FAPIL, Feira Agropecuária Industrial de Leme, vai ter início no dia 18 de setembro, numa quinta-feira, e vai terminar no dia 21, num domingo. E para falar mais sobre a realização do evento, nós conversamos com as organizadoras do evento, que é a Rosângela e a Andréia. No caso, o evento já está confirmado a data. Como vai ser a partir de agora para a divulgação da festa e do ingresso? A partir dessa semana, nós vamos estar colocando toda a parte de panfletagem, cartazes, tá? A mídia em geral.
Vamos começar a trabalhar pesado em cima da mídia da festa, que com a carteira fechada e os ingressos já com os valores determinados, a gente pode sair para trabalhar em 10 dias para a realização do evento. No caso, os artistas já estão confirmados, já foram contactados? Já, a carteira de show está fechada, essa é a parte que a Rosana cuida, tá? Que ela lida direto com os artistas e você pode conversar com ela que ela vai passar para você. Ok, André, obrigado. Rosana, para quinta-feira, quem que vai estar iniciando o show? Quem vai ser o carro-chefe? Qual o artista principal dessa feira agora em 2003? Tá, abrindo a FAPIL vai ser Alain Aladim, Ângelo Daniel e nosso carro-chefe da FAPIL vai ser Rio Negro e Solimões na sexta-feira. Pelo fato da festa estar sendo um espaço curto de tempo, né, para ser realizada, foi o artista que a gente conseguiu numa sexta-feira. E no sábado vamos ter aí o Fred Pedrito com o Clube da Viola. E no domingo o show com o Gini Fireball, né, que é o motoqueiro maluco que dizem, né. E bom, acho que de shows seriam os shows mesmo assim, como é que fala? Na parte de entretenimento, além dos shows, vai ter mais o que vai estar compondo a festa? Nós vamos ter o rodeio em touros e cavalo com a companhia Fernando Marini, vamos ter a praça de alimentação, vamos ter o bailão que o pessoal aqui já está acostumado e estamos tentando ainda colocar um parque de diversão, mas pelo curto tempo aí vamos tentar, né? Tá. Em relação aos preços, vão estar acessíveis? Como já foi definido isso? Como está o andamento dos preços dos ingressos? Na realidade é o seguinte, a gente colocou os ingressos a um preço bem popular, tá? Para prestigiar a população de Leme e da região. Então, na quinta-feira, na abertura da FAPIL, os ingressos vão estar sendo vendidos antecipados a R$ 5,00. Na sexta, que é Rio Negro e Solimões, a R$ 10,00. Sábado, que é o Fred Pedrito e Clube da Viola, R$ 8,00. E no domingo, o Gini Fireball, R$ 5,00. E além desses ingressos, nós estamos colocando o passaporte, que é o ingresso para os 4 dias, a R$ 20,00, tá? Que vai ser uma quantidade limitada. Isso aí acabou, vai ser o ingresso individual mesmo, que são nesses preços que eu passei para você. Certo. No caso, para a organização de um evento como esse, que traz muita gente para estar assistindo shows, também envolve segurança, qual que é a importância de um organizador numa festa como essa? O organizador, ele é responsável tanto pelo entretenimento da população que vem prestigiar o evento, como pela sua segurança. E a RA, ela prima muito pela parte de segurança, limpeza e a organização do evento. Então, eu e a Rosana, no caso, a gente leva esse peso de fazer o evento dar certo, tá? E o pessoal sair daqui e sair feliz, contente com o evento. No caso, vocês já fizeram qual festas vocês já fizeram a organização da festa? Olha, nós participamos da organização da Expopira já faz 3 anos, tá? E agora nós resolvemos montar a nossa empresa e então, o primeiro evento que nós estamos fazendo sozinho é a FAPIL, mas com uma experiência de vários outros eventos que a gente já fez em toda a região. Tá certo, muito obrigado. Obrigado a vocês. Se você quiser obter alguma informação ou entrar em contato para a compra de ingressos, você pode estar acessando no site da FAPIL, o www.fapil.com.br, a partir do dia 8/9 agora, nesse mês de setembro, ou também pelo telefone 3572-1206, também funcionando a partir do dia 8 de setembro, em horário comercial. Ricardo Missão para o Leme Notícias. Muito bem, era um assunto que estava meio que adormecido, né? Porque até se comentava que esse ano não teremos FAPIL e tal, mas me parece que o pessoal trabalhou aí nos bastidores. Vamos esperar que seja realmente interessante, né? A população sempre aguarda, né? A FAPIL, que já tão tradicional na nossa cidade, foi, na verdade, uma das melhores festas aqui da região. Depois, de certa forma, foi declinando com algumas dificuldades e esse ano até se achava que não haveria. Chega um bom momento, né? A população de Leme nesse sentido é muito carente e que vamos torcer que ela possa engrandecer novamente e que possa ser um sucesso. E principalmente para as jovens aí que estão agora sozinhas nesse primeiro evento, esperamos que dê tudo certo, né? Com certeza.
Você vai ver daqui a pouco, Zequinha Barbosa, uma glória do nosso atletismo, fala sobre projetos sociais. Nós voltamos a seguir, até já. Uma boa notícia para os aposentados, mas que depende de um sinal verde do Supremo Tribunal Federal, pode resultar num reajuste de 30% nas aposentadorias. Os aposentados podem ter reajuste de até 30%. O Supremo Tribunal Federal, na última instância da Justiça, decide hoje se é favorável ao pagamento da diferença dos reajustes dados aos aposentados que ganham acima de um salário mínimo. De 1997 a 2001, eles receberam um reajuste com base no INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Os aposentados querem a correção pelo IGP-DI, Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, como era feito até 96. Isso dá uma diferença de 17% nos salários de hoje. A diferença dos valores, em princípio, é de 17%, mas pode chegar a 30%, caso a Justiça entenda que deve-se considerar reajuste sobre reajuste. A ação, que será julgada hoje, foi movida pelo aposentado Lourival de Oliveira, de Santa Catarina, e abre precedentes para outros casos. A tendência é que, se perder, o governo reconheça o direito a todos os aposentados com direito à correção. Ricardo Missão, para o Leme Notícias. Em algumas áreas do Sudeste, tempo seco com sol e nebulosidade variável. Pode ocorrer névoa ao amanhecer no leste paulista. Confira aí como vai ficar o dia amanhã em Leme. A quinta-feira vai continuar com sol, mas ainda com algumas nuvens. O índice pluviométrico estimado fica em 1 milímetro. A probabilidade de chuva é de 10% e a temperatura pode variar entre a mínima de 10 e a máxima de 30 graus. Hoje com a gente um grande nome do esporte brasileiro e para apresentá-lo nós vamos passar essa honrosa incumbência ao nosso comentarista, Paulo Henrique. Fica à vontade, Paulo. Bispo, é mais do que uma honra tê-lo aqui, até porque não é só apenas um dos maiores atletas que o Brasil teve, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão pan-americano, campeão mundial e medalhista olímpico, mas é, acima de tudo, nosso amigo, meu amigo Zequinha Barbosa. Aí, boa noite, Zequinha. Boa noite, tudo bom? É um prazer recebê-lo aqui, uma honra muito grande. Prazer é meu, que é isso? O que você está fazendo em Leme? Aprontando o quê? Vamos ver. Você veio correndo ou veio de... Não, eu vim aqui correndo, mas de carro. De carro? Mas qual é o prazer da sua visita à cidade aqui, Zequinha? Não, o prazer é que eu, através da Prefeitura de Leme, fui convidado pelo prefeito Geraldo Macarenco para fazer alguns trabalhos na ação social, né, esportiva também, e como embaixador, fui intitulado aí embaixador da cidade de Leme para algumas questões, para estar assessorando e ajudando o prefeito e sua equipe, é lógico, em algumas questões social e também junto à ASPIR, que é a assessoria da promoção da igualdade racial aqui na cidade, que tem um projeto muito grande voltado na área social, na questão do negro também. Esse trabalho vai ser mais ou menos nos mesmos modos que você tem lá no Mato Grosso, né? Isso, no que Mato Grosso. Que é o Instituto Zequinha Barbosa. Tal. Que é o Instituto Zequinha Barbosa Correndo pela Vida, no qual eu tenho uma parceria junto com a Universidade Católica Dom Bosco, que é o nosso grande parceiro. Você é secretário de esportes lá ainda, não? Não, eu fui secretário de né? esportes, mas não sou mais não. Hoje eu sou um empreendedor social, meu objetivo é salvar a vida de crianças e ajudar o Brasil a parar de produzir um pouquinho de Fernandinho Beiramar. Como é que é esse trabalho, Zequinha? Como é que você traduz o seu respeito pela área social, essas crianças que você acolhe ali, como é que funciona isso? Nós trabalhamos com crianças de 7 a 14 anos, né, crianças que estão em estado de vulnerabilidade social, existe um critério, crianças que queremos combater a evasão escolar,
crianças menores infratores, e assim vai, né? E nós temos um convênio junto com a universidade, onde nós temos oficina do esporte, do saber, onde engloba a leitura, uma série de tudo relacionado à educação, oficina de arte, oficina de algumas gibiteca, brinquedos alternativos, e onde está envolvendo acadêmico da educação física, pedagogia, letra, psicologia e serviço social. Tudo isso com resultados que nós buscamos para uma melhoria da inserção social dessa criança novamente na sociedade e dando ela a oportunidade da cidadania. E aqui em Leme seria mais ou menos assim? Exatamente. Usando o esporte como uma mola propulsora para poder ser a isca para que nós pegamos essas crianças e demos ela a oportunidade, mas o foco é a educação e com parceria com a universidade ou órgão, aqui no caso, o órgão público, que seria a Prefeitura Municipal. Mesmo com a situação atual das prefeituras, que a gente sabe que está todo mundo falido, falta de dinheiro, como é que vai ser essa questão de recursos, Zeca? Essa questão aí é que tá. A gente trabalha muito com o terceiro setor, onde é importante, onde nós vamos, até inclusive hoje já estamos falando em fazer algumas parcerias com algumas universidades ou faculdades aqui da região, para que a gente possa desenvolver isso e trabalhar junto com o terceiro setor. E eu, através do nosso instituto, vou buscar na captação de recursos no terceiro setor, junto com as empresas privadas, porque é fundamental a gente estabelecer esse relacionamento de responsabilidade social entre o poder público e a sociedade civil organizada, onde a prefeitura vai me dar todo o aparato técnico, normativo, diplomático, né? E eu, junto com a sociedade civil organizada, através de um projeto, a gente vai fazer essa parceria, porque sem parceria não se consegue nada, né? Muito bem. Inclusive dentro dessa questão, Zé, parece que você já tem até umas parcerias de forte peso, né? Essas parcerias que você tem, quais seriam e de que forma elas poderiam também, de certa forma, ser canalizadas aqui para Leme? Bom, no meu caso, que é um caso lá do Instituto, lá em Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, hoje nós temos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, no qual nos deu toda a assistência técnica, pedagógica, jurídica também, o Unicef, que também foi uma bússola nessa questão social, Paulo, para nos orientar, e também institucional, hoje o Unicef também nos apoia. Tem uma Fundação Kelos, que é aquela do Suquilos, né? Que é uma empresa americana, no qual que é o nosso maior patrocinador também, que tem nos ajudado muito, e a Caixa Econômica Federal, e o Ministério do Esporte, junto a algumas ações que tem o Ministério, como no projeto Pintando Liberdade, o Segundo Tempo, no qual nós também se enquadramos. Então, voltado por isso, com esse know-how, e já com esse conhecimento, e apresentando um projeto que já é sólido, e já está acontecendo, e já está dando resultado, então, com esse exemplo, poderemos daí partir aqui na região e no estado de São Paulo, tá canalizando e sensibilizando o mundo empresarial para que nós podemos fazer um trabalho social sério, com compromisso, com responsabilidade e capacidade aqui em Leme. Zequinha, você, no caso aqui específico de Leme, você vai passar a frequentar mais a cidade para dar assistência a esse projeto, ou pessoas encarregadas por você que darão sequência a isso tudo? Eu estou como embaixador, e exatamente, eu vou estar nessa captação de recursos, e isso, vamos ter uma equipe montada, inclusive temos pessoas aqui capacitadas, que já têm experiência na área pedagógica, na área de projeto, que vai estar nos assessorando nesse sentido, para que a gente possa dar o exemplo do próprio Valdir Floriano, que já é um grande amigo meu do atletismo, no qual ele é uma pessoa que nós já vamos estar trabalhando e fazendo um trabalho de relacionamento para que nós podemos desenvolver o projeto, para que, voltado já com a equipe montada que tem aqui, junto com a Aspir, com a Prefeitura Municipal, nós vamos montar uma equipe, porque não adianta o Zequinha Barbosa sair e ter o acesso e fazer a abertura. Nós precisamos uma equipe com credibilidade, com compromisso, com capacidade e responsabilidade para dar sequência a esse trabalho, porque senão a gente morre na praia. O Paulinho ontem esteve participando em São Paulo. Como é que foi a história aí, Paulo? Conta pra gente aí. Eu até ia comentar exatamente isso, que o Zequinha também foi convidado, eu também estive lá, para uma gravação, né, junto com o programa do Netinho, essa questão sua depois do Jô e vários outros programas. Queria que o Zequinha contasse um pouquinho para nós o que foi esse chamamento ao programa do Netinho, né, Domingo da Gente. O prefeito estava junto também, doutor Geraldo Macarenco, né? Esteve por lá. Como que foi isso, Zeca? Bom, a recepção foi muito boa, até porque nós fomos, digamos que nós fomos iluminados por duas situações. A primeira situação no qual eles gravaram 2 programas ontem, e um deles, eles estavam debatendo exatamente essa questão racial, essa questão da cota, essa política que tem em relação ao negro. E como a presença do prefeito aqui de Leme, junto, no qual ele apoia
é a Aspir, na qual ela faz essa política pública voltada para essa questão da igualdade racial. Estava lá um grupo da Aspir e no qual o prefeito foi, inclusive, convidado pelo Netinho ali naquele momento, e ele deu seu depoimento dizendo e citou a cidade de Leme como exemplo no apoio de política nessa questão da igualdade social, das cotas, e dando o devido lugar com mérito ao negro nessa inserção social, nesse trabalho social, na capacidade profissional que o negro tem, porque o negro fez um trabalho muito grande pelo país e tem cooperado pelo país. E eu acho que o exemplo da cidade de Leme deve ser seguido, do exemplo do prefeito Geraldo Macarenco, tem que ser seguido por outras prefeituras no país nessa questão da igualdade racial, nessa questão da inclusão social. Acho que foi muito bem exemplado lá ontem. O programa vai ao ar quando, Paulo? Esse programa vai ao ar agora no próximo domingo, né, feriado, dia 7 de setembro, e realmente essa conotação muito importante. Inclusive as pessoas que lá estavam ficaram muito admiradas por saber que Leme faz parte de um rol que não passam de 10 cidades no país todo a já estar aplicando esse tipo de promoção que nós chamamos de ação afirmativa. Mas eu queria também mencionar que daquele debate também no programa que vai ir ao ar dia 14, foi discutido ali a questão também da inclusão do esporte dentro da questão social. E eu vi ali o Zequinha conversando com o ministro, conversando com o secretário de Estado. Queria saber do Zequinha aqui, que foi naquelas conversas lá. O que Leme pode ganhar um pouco essas conversas do Você participou de 2 programas, né? Não, eu participei de um programa só. O prefeito que teve o privilégio de participar de 2 programas. Eu levei ele para participar de um, ele acabou participando de 2. Quer dizer, ele é realmente um iluminado nesse sentido aí. Bom, ali a gente já estava alinhavando, né? Até porque eu faço parte da Comissão Nacional de Atleta do Ministério do Esporte, no qual o Lázaro Grael é presidente, né, dessa comissão, a Ana Moser, vice-presidente, o Quimaria, secretário, e tem eu, Aurélio Miguel, Gustavo Borges, Guiberto Guimarães, Robson Caetano, Hortência, um pessoalzinho meio fraco aí. Fraco, hein? Hortência, um pessoal meio fraco aí que está, junto com o pessoal os Paralimpíadas também, os Paralímpicos também estão presentes nisso. Inclusive, uma da grande discussão, essa discussão da lei de incentivo ao esporte, no qual nós queremos uma lei de incentivo ao esporte, igual a lei Raoni tem para a cultura, mas para o esporte. Uma lei moldada para o esporte, para que o esporte possa ser realmente contemplado e o esporte possa ser discutido como causa de interesse de uma política nacional para realmente, não só no alto rendimento, mas especificamente na questão social, na inclusão. E ali, o Lázaro Grael, por ser um secretário de Estado, eu já me coloquei como um embaixador e uma pessoa que está trabalhando pela Prefeitura de Leme, para nós estar buscando recursos na construção, talvez, na viabilidade de verba para construir ginásio, o que for possível, e junto ao ministro também. Então, essa vai ser a minha briga daqui para frente, realmente tem que vestir a camisa de Leme e ir lá, mais assim como uma pessoa que vai estar fazendo um trabalho árduo para trazer os interesses relacionados a Leme junto à Secretaria do Esporte e Lazer da Juventude aqui do Estado de São Paulo e junto ao Ministério e empresas que teriam interesse também de fazer um investimento na área social, na melhoria para a cidade de Leme. Esse trabalho aqui em Leme está próximo para começar? Demora um pouco? Como é que está? Bom, nós simplesmente agora fizemos todo toda essa conversa já colocamos isso tudo no papel e agora vamos partir pela coisa prática. Eu sou muito mais da prática do que da retórica. Não gosto muito da retórica não, até porque meu esporte não dá para ficar na retórica. O atletismo tem que ser na prática e eu procuro fazer tudo que eu faço dentro da prática. Lembrando, ressaltar que eu vou dar meu melhor e coloco meu boné só onde eu posso apanhar. Por isso nós vamos montar uma equipe coesa, uma equipe séria, para que todo esse meu trabalho, esse esforço que eu irei fazer não possa ser interrompido por falta de uma equipe que não é capacitada ou que não tem o conhecimento. Então a gente vai trabalhar primeiro montando uma equipe séria e aí sim, logo, eu pretendo já até, já a partir de agora, do mês de outubro, novembro e etc, já começar a trabalhar mesmo assim. Inclusive já vai ter pessoas do instituto no qual eu vou designar para estar aqui, já conversando com essa equipe, pessoa que nós temos experiência, que eu já tenho uma equipe montada lá, para vir estar aqui realmente nessa orientação e já fazendo esse trabalho para a gente já dar o pontapé inicial e começar a correr com isso, porque o tempo está passando e a necessidade, a clientela nesse campo social hoje no Brasil, realmente ela é grande e não pode esperar. E não pode esperar. E aí, voltando um pouco para você pessoalmente, nem umas corridinhas de final de semana, nada, o que tem feito? Só cuidando do social?
Não, eu dou minhas corridas assim. Inclusive, deixa eu até pegar essa deixa aqui, que o Zequinha estava olhando os resultados do campeonato que teve agora, o Mundial, e estava dizendo, acho que eu vou voltar a correr. Eu ouvi isso, Zeca, é verdade? Eu estava comentando. Porque eu quando eu deixei de correr, eu corri por 1 minuto 44 e 88. E ganharam o Campeonato Mundial com 1,44,81. E o segundo chegou com 1,44,90 e alguma coisa. Eu falei, pô, eu seria aqui segunda aí nessa brincadeira. Então me deu uma vontade assim de querer voltar, até porque, mas a gente só fala isso de boca para fora. Eu treino, dou meu treinamento, mas só para manter a forma mesmo, nada assim sério. O meu objetivo mesmo, como eu acabei de falar para você, é mostrar para esse Brasil que nós temos pessoas capacitadas, que nós temos pessoas sérias, que estão trabalhando e quer fazer a diferença nessa questão social. Porque eu fico muito triste de saber que hoje, através da mídia, se você perguntar para as crianças de 10 a 25 anos, quem foi um Aurélio Miguel, ou quem foi um William, quem foi um Carioquinha, ou quem foi um Joaquim Cruz, ou o Ricardo Prado, eles não sabem. Mas perguntar quem é o Fernandinho Beiramar, o Elias Maluco, o Batoré, infelizmente eles sabem muito disso, e a mídia, às vezes, dá um espaço muito grande. Eu acho que está na hora da mídia poder mostrar pessoas como eu, pessoas como aqui na comunidade de Leme, está fazendo um trabalho social para fazer a diferença social, para que a gente possa viver num país com mais harmonia, com mais respeito, com mais igualdade racial e social, para que a gente possa realmente se tornar uma grande nação na área da educação, na área da saúde e na área do esporte também. Muito bem. Zequinha, nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer de coração a sua participação aqui, ter vindo explicar pra gente. Tomara a Deus que esse projeto dê certo também, como deu com você lá em Campo Grande. Tomara que a coisa funcione realmente. Com certeza vai dar sim, porque Deus quer, e com a bênção dele sempre as coisas dão certo. Obrigadão, viu? Um abraço. Obrigado. Paulinho, obrigado, viu? Obrigado, Bispo. Um abraço. Boa noite. Obrigado, Zeca. E o Leme Notícias termina aqui. A seguir, você fica com o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Boa noite. Boa noite. O Leme Notícias está começando. Acompanhe os destaques desta edição. Horário de verão este ano pode sofrer mudanças. Medicamentos já estão com preços reduzidos. Câmara aprova reforma tributária no primeiro turno. Vereador de Matão vai preso por ter abusado da própria neta. Reunião na Prefeitura definiu estratégias para a vinda do gás natural para Leme. Tenente da PM fala sobre a queda da violência na cidade em comparação com a região. Quinta-feira, 4 de setembro. Estas e outras notícias você vai ver já já, logo após o intervalo. Não saia daí. Hoje à tarde, o prefeito Geraldo Macarenco se reuniu com alguns secretários e membros da Companhia de Gás de São Paulo, a Comgás, para discutir a respeito da vinda do gás natural para Leme. Um investimento que gira em torno de 19 milhões de reais para a cidade. A previsão é para que até julho do ano que vem, os gasodutos estejam prontos para receberem novas empresas e, consequentemente, mais desenvolvimento para o município. A reunião, que estava marcada para acontecer às 10 da manhã, acabou começando às 1h30 da tarde. Estavam presentes os secretários de Planejamento e do Meio Ambiente, o prefeito Geraldo Macarenco e membros da Companhia de Gás de São Paulo. Entre os assuntos discutidos, foi ressaltado o apoio que o investimento feito pela Comgás está recebendo. Desde que o prefeito esteve conosco em São Paulo, nós tivemos um avanço muito grande em relação ao projeto, praticamente concluindo toda a parte de viabilidade básica,
colocando já os primeiros estudos na Secretaria de Meio Ambiente do Estado para que a gente possa ter a liberação da licença prévia do trecho que vai de Araras até Leme, porque até Araras já está licenciado. Estamos investindo muito nas negociações comerciais, temos avançado bastante com os industriais aqui da região de Leme. Brescia confessou que, além das boas notícias, trouxe também um pouco de preocupação com relação ao processo de revisão tarifária de energia elétrica que se iniciou. E a nossa preocupação, que viemos compartilhar com o Dr. Geraldo, foi o aspecto de que essa metodologia pode levar a algum prejuízo nos investimentos. Mas esperamos que isso não aconteça, contamos com a confiança da Comissão de Serviços Públicos de Energia, do secretário Mauro Arce, para que isso não aconteça. O prefeito Geraldo Macarenco ressaltou a importância do incentivo ao desenvolvimento e a vinda de novas empresas para Leme com o gás natural. Ele explicou ainda sobre a parceria entre a Comgás e o município. Bem, o que realmente aconteceu é que eles precisam de ajuda política no sentido dessa aspiração do investimento. Porque, de acordo com o que está acontecendo, eles vão ter que repensar os investimentos. Não fizeram isso ainda, então eles estão pedindo aos parceiros, aos municípios, ele chegou agora de Amparo, que é um município que ele foi pedir auxílio também, e nós vamos fazer a nossa parte. Muito bem, boa noite, Paulo. Boa noite. É um investimento pesado, 19 milhões de reais, mas é compensatório. Eu entendo que está de aplausos e merece aplausos aqui o Poder Municipal na pessoa do nosso prefeito Macarenco, em trazendo para Leme a Comgás, não obstante o alto custo de 19 milhões. Assim sendo, com a Comgás haverá mais facilidade, inclusive na instalação de novas indústrias de grande porte. O que interessa para nós não são as indústrias de quintal, mas sim as indústrias de grande porte que possam oferecer aos lemenses uma quantidade enorme de empregos. É o que está faltando para a cidade de Leme. Inclusive também relacionado ao abastecimento de veículos, né? Postos poderiam também fazer essa parceria, né? Exatamente, porque havendo aqui a instalação da Comgás, nós teríamos então a utilização dos veículos a gás, que se torna um veículo de baixo custo, baixo custo da aquisição do combustível, que o gás hoje é o combustível de menor custo. E parabéns então ao prefeito e que isso venha logo mesmo, sem dúvida alguma. A polícia recapturou ontem um foragido da cadeia local. Trata-se de Lorival Pereira, de 20 anos, que fugiu em dezembro do ano passado. Os policiais abordaram um veículo na estrada Leme-Bicatu e deram de cara com Lorival. Ele conseguiu escapar, mas foi preso momentos depois e reconduzido à cadeia. O ex-vereador de Matão e funcionário da prefeitura José Pereira Nisa, 58 anos, foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado por ter tentado abusar sexualmente de sua neta de 15 anos. Ele foi preso em flagrante em janeiro deste ano, dentro de seu carro numa estrada vicinal, quando foi abordado pelos policiais. Nisa e sua neta estavam seminus. No carro foram encontrados comprimidos de Viagra e lubrificante. Ele teria confessado aos policiais que tentaria manter relações sexuais com sua neta. O advogado do ex-vereador já recorreu da decisão. Ele aguarda a resposta para um pedido de habeas corpus protocolado no Tribunal de Justiça de São Paulo. O advogado afirmou que Nisa está tranquilo e consciente de que não fez nada. Paulo. Olha, o Eduardo Bispo é um verdadeiro monstro. O Poder Judiciário jamais acolheria pedidos de tal naipe em se tratando de habeas corpus no tocante a crimes hediondos. Isso é um crime hediondo. Este homem é um monstro, deve morrer no cárcere. E a pena de 16 anos estipulada para esse cidadão, esse delinquente, ainda é pouco. Deveria ser muito mais. Em se tratando de um crime, de uma violência sexual contra a sua própria neta. E o que mais aí nos chama a atenção
é que o cidadão ainda precisou participar dessa orgia sexual com a própria neta, usando de outros artifícios, como Viagra e etc. Então deve morrer no cárcere. E pelo que entendemos da rigidez do Poder Judiciário, pelo que conhecemos, o Poder Judiciário não considerará o habeas corpus, com toda razão, a este monstro que deverá morrer na cadeia. O governo conseguiu aprovar no início da madrugada desta quinta-feira o primeiro turno da reforma tributária. A proposta de emenda à Constituição que muda o sistema fiscal do país teve 378 votos a favor, 53 contra e nenhuma abstenção. Os 8 destaques de bancada e as 40 emendas aglutinativas apresentados em plenário deverão ser ainda votados nesta quinta-feira. A votação em segundo turno, por exigência do regimento da Câmara, deve acontecer após a realização de 5 sessões ordinárias, a contar da votação do último destaque. O governo pretende votar o segundo turno da reforma na próxima semana. Essa aí foi mais rápida do que a Previdência, né? Bom, foi mais rápido pelo seguinte motivo: o governo se perdeu. O governo não tem mais condição, perdeu as rédeas do controle. Precisou fazer um casamento político com o PMDB e, através de promessas de que forneceria 5 ministérios do governo aos membros do PMDB. Se não fosse o PMDB, essa reforma tributária no primeiro turno não passaria. Enfim, em toda a área política existe um casamento político. E houve dessa vez o casamento político do PT com o PMDB. E é aqui de se criticar. O PT antigamente era um partido único e não se coligava com ninguém. E hoje está se coligando com todo mundo. Com Jesus Cristo, com o diabo e etc. No próximo bloco você confere: medicamentos já estão custando menos por ordem do governo. Não saia daí, nós voltamos já já. Cerca de 150 apresentações de remédios tiveram os preços reduzidos em até 55%. Caso do pré-cirúrgico Endomed, muito usado em hospitais. Na média, a queda foi de 10%. Os medicamentos fazem parte de um total de 372 produtos, cujos preços terão de voltar aos patamares de março passado. Outras 9.995 apresentações terão os preços aumentados em até 2%. Segundo o Sindicato das Farmácias de São Paulo, os produtos que tiveram redução de preço, como soluções de glicose e descongestionantes nasais, não têm peso significativo no mercado. É o que estão reclamando realmente. Os medicamentos mais populares, vamos assim dizer, se é que medicamento possa ser popular, esses não... o que nos chama atenção, muito, né? O que nos chama atenção, os medicamentos mais importantes de uso contínuo, aqueles que precisam do medicamento diuturnamente, não estão dentro da lista da redução de preços. Apenas os medicamentos mais assim de perfumaria, de enfeite laboratorial. Eu entendo que o governo devia ser enérgico, quebrar a patente dos laboratórios que detêm a fórmula química desses medicamentos e dando chance para que esses medicamentos fossem manipulados em farmácias de manipulação, que nós sabemos que as farmácias de manipulação, os preços reduzem porque não tem propaganda, não existe uma embalagem sofisticada, né? Sofisticada que aumenta o preço. Não existem intermediários, porque é a própria farmácia de manipulação que fabrica nos seus próprios laboratórios internos. Entendemos que também esses remédios deveriam ser estendidos aos genéricos. Mas, Eduardo Bispo, infelizmente isso não vai acontecer, porque para o governo, o que representa o governo é aumento de impostos, a arrecadação de impostos. Vai perder a fatia de impostos. Então, nós temos que tirar o cavalo da chuva, os que precisam de remédios, e nos contentarmos com essas
manifestações governamentais, aliás, sob crítica severa. Esta semana está acontecendo a Gincana da Cidadania entre as escolas de Leme. O evento é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Educação, no qual várias cidades da região estão participando. E nossa equipe esteve hoje no ginásio Valdomiro Macarenco e tem mais detalhes. O tema deste ano é o idoso. Nós conversamos agora com a supervisora de ensino, Solange Ariano Natalio. Solange, qual o objetivo desse evento? Essa gincana da cidadania, ela tem como objetivo desenvolver nos nossos alunos a solidariedade, o respeito e a cultura de paz. E o tema desse ano enfoca o idoso. Nós estamos querendo ensinar para as novas gerações o respeito à pessoa idosa. Quem é que participa da gincana? Essa gincana, ela está sendo realizada com as escolas estaduais de São Paulo. Então, durante toda a semana estão sendo desenvolvidas as atividades e no dia de sábado haverá a grande final na Diretoria Regional de Ensino de Pirassununga. Até quando vai a gincana? A gincana é realizada durante toda essa semana. Amanhã nós estaremos realizando com a equipe vencedora uma festa no Asilo de Leme e essa equipe vencedora fará apresentação de músicas, de teatro e de danças e fará uma festa junto aos idosos do nosso asilo. E que atividades estão sendo desenvolvidas? Durante essa semana nós fizemos arrecadação de produtos recicláveis, arrecadação de cestas básicas de alimento e produtos de higiene e agora no dia de hoje nós estamos com apresentação de danças e teatro enfocando o tema do idoso e haverá agora um desfile de modas com roupas utilizando materiais recicláveis. E a equipe vencedora ganha algum prêmio? A equipe vencedora vai ser agraciada com um troféu, vai representar a Leme na diretoria de ensino e eu acho que o maior prêmio é o que nós estamos desenvolvendo nos nossos alunos, o respeito e a solidariedade. Obrigada, Solange. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Estará nesta sexta-feira em Leme a médium especializada em pintura mediúnica Valdelice Salum. Ela trabalha com vários artistas desencarnados, entre eles Aleijadinho, Botticelli, Da Vinci e Van Gogh. No início de sua carreira, Valdelice foi orientada pelo médium Chico Xavier e seu trabalho visa principalmente orientar os mais céticos de que existe vida após a morte. Valdelice Salum estará na Casa de Oração Santa Aliança às 19h de amanhã, sexta-feira. A Secretaria da Educação e Cultura vai promover nesta sexta-feira uma exposição de cartoons, desenhos e ilustrações na Biblioteca Municipal. Na ocasião, vários artistas de Leme e região devem apresentar seus trabalhos. Saiba aí um pouco mais do que será esse evento aberto à comunidade. No próximo sábado, às 19h, vai acontecer a abertura da exposição de cartoons na biblioteca. Nós conversamos agora com a assessora especial para assuntos culturais. Carla, o que vai ser essa exposição? Essa exposição é a exposição Vem Ver Arte. Ela vai reunir vários artistas lemense e tem um artista ararense também. Eles são desenhistas, pintores e é uma exposição de cartoons, desenhos e ilustrações. Essa exposição vai acontecer de sábado agora até na próxima sexta-feira, sendo que da segunda à sexta-feira o horário é o horário normal de funcionamento da Biblioteca Municipal e todos estão convidados. E o que as pessoas vão encontrar lá? As pessoas vão encontrar gravuras, cartoons, desenhos, quadrinhos e vão encontrar também onde tudo isso começou, né? Porque o quadrinho, o cartoon, ele é a oitava arte. Então vão encontrar beleza, humor enfim, a arte dessas pessoas. Carla, está vendo na cidade algumas manifestações com relação à desativação da Casa da Cultura. É isso mesmo? A Casa da Cultura não existe mais? A Casa da Cultura sempre vai existir, não vai ser desativada e não vai deixar de se chamar Rafael Henrique Fininho Urbano, o nosso saudoso vereador. O que está ocorrendo na Casa da Cultura é que
por hora, ela está sendo ocupada em seu espaço total por um projeto da Brinque, um projeto grandioso de inclusão social, cultural, educacional, direcionado às crianças, denominado Brinquedoteca. Então, a Casa da Cultura não é uma brinquedoteca, a Casa da Cultura está sendo ocupada por um projeto social, cultural, educacional e de inclusão social denominado Brinquedoteca, projeto esse da Brinque, no qual Leme foi contemplada. Enquanto não há um espaço aí para os artistas, né? O que vai ser feito para que eles possam continuar o trabalho deles? Por hora, a Secretaria da Casa da Cultura e a sala de pintura, onde são ministradas aulas gratuitas à população, aulas de pintura, essas salas estão alojadas, esses departamentos estão alojados na Escola Infantil Madre Eduarda Scheffer. E está sendo desenvolvido um projeto grandioso da FAAP, um projeto futurista e moderno da FAAP, no sentido de ser construído ali na antiga Cianê, um centro cultural que vai atender todo esse anseio artístico, cultural dos talentos da nossa cidade. Então, começando pela faculdade, o jardim que vai ser inaugurado esse final de semana, o Centro Cultural da Cianê e a FEPAS, a própria FEPAS ali, e o Museu Histórico e Casa da Cultura, será um cinturão educacional e cultural. Tá bom, obrigada, Carla. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Tá bom, gente. Você vai ver daqui a pouco. Leme, uma cidade com o menor índice de violência na região. O Leme Notícias volta a seguir. Neste sábado, no Clube de Campo Empira, estará acontecendo a festa do pão, queijo e vinho em prol do lar São Francisco de Assis. A Casa do Menor Francisco de Assis está arrecadando fundos para uma festa beneficente. Nós conversamos agora com a presidente da entidade, que nos dará mais informações sobre a festa. É isso. Por que arrecadar fundos para a instituição? Porque a verba que nós recebemos do governo, federal, estadual, não supre todas as nossas necessidades. Não cobre nem 50% das nossas despesas. O número de funcionários é grande, nós temos muitas crianças, então o dinheiro não dá. Hoje a entidade está com quantas crianças lá na entidade? 62 crianças atualmente. No caso, a festa vai arrecadar fundos para a entidade e já está sendo divulgado o local de venda dos ingressos, quando e onde vai ser o local? Já, a festa será sábado no Clube de Campo Empírio, com início às 10 horas e termina às 2. Será a festa do vinho, pão e queijo, e os ingressos estão sendo vendidos lá na Casa do Menor, na Lemicor, na Recompensas e Cremasco Móveis. No caso, as crianças que estão lá na casa do Francisco de Assis, geralmente o que elas têm para estar lá? Ou é por causa que o pai e a mãe não quer mais e deixa o filho lá, ou são mesmo por ordem judicial? Todas estão por ordem judicial. Uns é por motivo de falta de pai mesmo, por ser órfão, mas a maioria é por maus tratos. Existe algum trabalho para as crianças lá desenvolverem durante o dia? O que é feito para elas lá? As crianças estudam, Meio período eles vão para a escola, outro período eles ficam lá, tem reforço, tem aula de capoeira, karatê, aos domingos tem jogo de futebol, computação uma vez por semana, e alguns também passam por psicólogo. Tá ok, muito obrigado, Regina. Eu que agradeço. Ricardo Missão para o Leme Notícias. Os interessados em participar dessa festa beneficente podem entrar em contato pelo telefone 3571-4826. O horário de verão pode sofrer mudanças. A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse ontem que o horário de verão pode não ser adotado em algumas cidades este ano.
Segundo ela, o governo está avaliando se o sistema elétrico suporta a concentração maior de consumo de energia em determinados horários. Segundo Dilma, somente após um amplo estudo será possível definir como será o horário de verão este ano. A decisão poderá sair no final deste mês. Para os técnicos, a economia de energia tem sido muito pequena durante o horário de verão. Na última vez, na mudança do relógio, entre novembro de 2002 e fevereiro deste ano, a redução no consumo em todas as horas do dia foi de 0,2%. A previsão era de 0,6%. A ministra também descartou o risco de racionamento. Você gosta do horário de verão, Paulo? Não gosto do horário de verão e entendo que já deveria ter acabado há muito tempo. Porque esta economia de 0,2 a 0,6... irrisória, né? É irrisória, é uma brincadeira, é uma piada. Agora é o seguinte, pelo que conhecemos, não existe falta de energia no Brasil. O que aconteceu foi o seguinte, os governos anteriores dormiram no ponto e foram inoperantes, incompetentes, porque as usinas produzem energia o suficiente. O governo deveria ter, em épocas certas, procedido à extensão dos linhões, dos chamados linhões elétricos, das usinas para o interior e para os grandes centros. Então, essa história de desculpa de racionamento é brincadeira, é uma mentira. Entendo que deveria acabar imediatamente, porque não traz economia nenhuma para o governo, não traz benefício nenhum para os brasileiros. E como no Brasil nós vivemos sob a lei de Gerson, certo? Aquela que todo mundo deve tirar proveito de si próprio de alguma coisa, entendo que alguém está tirando proveito de alguma coisa e está ganhando dinheiro com essa economia. Menos os brasileiros, menos o governo. Alguém do governo que seja ligado lá em algum ministério. Essa é a verdade. O sol predomina em quase todas as áreas da região sudeste com nuvens à tarde. Névoa ao amanhecer no leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no sudeste de Minas Gerais. Confira aí como vai ficar o dia amanhã em Leme. A sexta-feira vai ser de sol com algumas nuvens. Não há probabilidade de chuva. A temperatura pode variar entre a mínima de 11 e a máxima de 30 graus. A violência tem sido a pior tarefa enfrentada pelas nossas autoridades. Hoje não existe mais cidade grande ou pequena. Todas estão envolvidas com os mais diversos delitos. E quem sofre com isso é a população ordeira e trabalhadora. Mas diante de tantos problemas, Leme foi considerada recentemente a cidade com o menor índice de violência na região. E para conversar conosco, o tenente Denilson Natal Colombo, da 4ª Companhia da Polícia Militar. Tenente, boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença, viu? Estamos bem assim, ó? Os números traduzem essa tranquilidade? A última vez que eu vim aqui... Eu lembro corretamente. Nós tínhamos lá um decréscimo já, né? Decréscimo de ocorrências no município de Leme. E no final da entrevista eu comentei, olha, cidadão lemense tem que ficar contente porque nós, em comparação com as outras cidades, nós estamos melhores. E esses dados, na verdade, aqui... Que saiu até em jornal, na imprensa escrita, vem confirmar o que eu disse. Leme, por exemplo, teve menos veículo roubado nos últimos 2 anos do que Araras e Pirassununga. Além do veículo roubado, houve também o homicídio, o roubo e furto, em geral, são bem menores do que cidades vizinhas. Mais uma vez, é para confirmar que a nossa cidade, Leme, o cidadão lemense, tem que se considerar privilegiado, porque nas outras cidades os índices são maiores. Agora, com relação a essa tranquilidade, entre aspas, vamos dizer assim, não é que não aconteça nada, acontece, né? Acontece. Alguma coisa acontece, é que em números bem menores do que nas cidades da região. Porque nós tivemos aí uma época, o Paulo deve se lembrar, nós temos logo no início do jornal os BOs que a gente divulga aqui, e era todo dia assalto à padaria, assalto à loja, assalto a isso, e agora vem rareando. Eram pequenos delitos, né? Pequenos delitos, mas que a população fica atrapalhada. O que foi feito nesse meio tempo aí, Tenente, com relação a isso? Eu havia comentado também, e volto a afirmar agora, que é cíclico. Por exemplo, no mês de maio houve muitos roubos.
Aí nós, a Polícia Civil, juntamos forças, trabalhamos juntos e conseguimos colocar 9 pessoas na cadeia e diminuiu, conforme você mesmo disse, diminuiu o índice de roubo. Agora está aumentando o furto de veículos. Então nós já detectamos que houve acréscimo no furto de veículos. O que está sendo feito? Já em contato com a Polícia Civil, já estamos trabalhando junto, inclusive já temos até prisões em flagrante. Uma ontem, uma hoje. Por que isso? Porque os marginais que praticavam furto de veículos estavam presos. E agora só que estão todos na rua hoje. Hoje estão todos na rua. Então já demonstra que aumentou de novo o furto de veículo na cidade. Então nós, com a Polícia Civil, já colocamos um ontem e outro hoje já na cadeia novamente com um delito de furto de veículo. Um desses foi o que acho que nós dissemos hoje aí, na estrada de Bicatu, que foi surpreendido lá com um veículo talvez roubado, é isso aí? É, exatamente, é esse fato mesmo. Temos um agora à tarde, tá? Um indivíduo foi pego com peças furtadas de outro veículo e está sendo autuado na delegacia por tentativa de furto. Quais outros itens que preocupam a polícia, tenente? Além de furto de veículos, assalto a estabelecimentos? Os mais não são mais importantes, porque todos os delitos têm a sua importância, mas o mais, por exemplo, que a gente faz uma seleção é o homicídio, tá? Roubos, furtos em geral, furto de veículo e roubo de veículos. Nós tivemos aí, eu tenho dados recentes, de uma comparação bimestral. Maio e junho, um bimestre. Julho e agosto. Homicídio, 2 no primeiro bimestre e 2 no segundo. Então, não aumentou, não diminuiu. Roubos caíram de 45 para 40. Furtos de 205, continuou 205. Isso aí não aumentou, não diminuiu. Furto de veículos de 26 para 20. Certo? Aqui não entram dados de setembro. E roubo de veículos de 8 caiu para 3. Agora, as pessoas que nos acompanham podem até pensar, esse de 200 para 205 aí, o que foi mesmo? É o furto em geral. Furto em geral. Entra desde o furto de uma peça de roupa no varal, desde o furto furto em estabelecimento comercial, furto em geral, de bicicleta. De 205 para 200, não é isso aí mesmo? Não, continuou 205. Mas, puxa vida, mas tá bom isso? Quer dizer, as pessoas não avaliam que a projeção, só vê o número, né? 205 e tá bom, quer dizer, mas podia ser bem mais. Se permite, vamos comparar então com o ano passado, no mesmo bimestre do ano passado, vamos ver se melhorou ou piorou. O ano passado tivemos 286, então ele caiu de 286 para 205. Houve uma pequena melhora, mas houve. Quer dizer, como é bimestre, então você faz a divisão aí, dá 100 por mês, mais ou menos, certo. 2 a 3 ocorrências por dia. Agora, o que assusta, como disse o Tenente Natal, e o Paulo, como milita na área, são esses bandidos que, quando estão fora, a coisa é um trabalho maluco. Quando estão dentro, a coisa diminui mas melhor. Estão sempre entrando e saindo. Como é que funciona isso aí? Sabe o que acontece? A verdade é a seguinte, os delinquentes, os bandidos, acontece que nós temos uma lei aí, já ultrapassada. Os juízes são obrigados a seguir a lei. A lei é ultrapassada. E esta lei deveria ser hoje já revista, para que isso não acontecesse. Que eles permaneçam. Que permaneçam lá na cadeia. Porque aí entra depois antecedentes, os antecedentes criminais, bom comportamento. Então, se a pena, por exemplo, for de 10 anos, uma hipótese, então ele terá um privilégio de gozar 1/3 da pena, dado o seu comportamento dentro do cárcere, e uma série de coisas, de outros benefícios mais. Então eles saem e como eles não se acostumam mais aqui fora, a verdade é esta, eles acham que é melhor comer de graça, dormir de graça, é um hotel, por pior que seja um hotel, do que enfrentar o trabalho aqui. Então acontece isso. Infelizmente, as leis precisam ser revisadas. É mais ou menos isso, né?
Para você ter uma ideia... Tem contato com esse pessoal aí? Para a gente ter uma ideia, o porte de armas, se você pegar um cidadão armado e ele não tiver antecedentes, ele vai ser feito lá um termo circunstanciado de ocorrência. E ele não vai mais ser detido. Não vai mais, exatamente. Ele vai embora, é um cidadão armado, perigoso, pode tirar a vida de alguém, pode, mas ele vai embora. Não pode ser preso. Não pode ser preso. Esse é o problema que existe. Então, a polícia fica de mãos atadas, certo? Não poderia às vezes fazer nada porque a lei permite e protege esses indivíduos. Tem que ser revisada a lei, sem dúvida. Tenente, com relação aí a uma orientação às pessoas que estão nos acompanhando aí, o que nós devemos ficar de olho, orelha em pé? O que pode aí amanhã ou depois estar aumentando ou coisa parecida? Olha, a gente tem verificado que a população tem ajudado a gente com as denúncias e é muito importante a denúncia. Às vezes a pessoa mas eu não vou ligar porque a polícia militar tem Bina, se eu ligar vai saber. Então vá no orelhão e faça essa denúncia. Perfeitamente. Denuncie, fala, percebeu que o vizinho está com uma atitude estranha, percebeu qualquer coisa, ligue para nós. Nós, em conjunto com a Polícia Civil, nós vamos analisar, vamos ver se é o caso e nós vamos pedir um mandado para o juiz. O juiz não vai negar, eu tenho certeza disso, e nós vamos colocar na cadeia aqueles que merecem. Perfeitamente. Mas não é para a população ficar sorrindo de boca a boca com relação a esses números aí que, graças a Deus, diminuíram. É para continuar alerta aí, né? O nosso trabalho vai continuar. Continuar, lógico. Claro que é eficientíssimo, por sinal. Nós corremos o risco, né? Desculpa, a gente corre o risco de eu estar aqui para a gente comentando por que os números subiram. Não é verdade? Pode estar aqui, ó. Próxima vez eu posso estar aqui tentando justificar por que subiu o número. Que subiu, né? Exatamente. Então, mas eu quero que a população saiba que a polícia está trabalhando. Está atenta a todos esses índices. Apenas para encerrar, recentemente vocês receberam mais uma viatura aí, parece, né, Dani? Nós estamos... Não, ainda não recebemos. Estamos para receber mais 2 viaturas destinadas ao policiamento escolar. Ela será utilizada somente para o policiamento escolar. Somente policiamento escolar. No resto é aquela dificuldade mesmo, infelizmente, né? Com problemas, tudo, e todo mundo se desdobrando aí para poder fazer com que a cidade respire um pouco mais aliviado, não é verdade? É verdade. Muito bem. Tenente, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Mais uma vez eu agradeço, sabemos que você tem um compromisso aí daqui a pouco, mas nós agradecemos a gentileza. Eu que agradeço a atenção. Tá bom? Paulinho, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Tenente. Boa noite. E o Leme Notícias vai ficando por aqui. Daqui a pouco vem o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Boa noite. Boa noite. O Leme Notícias está começando. Confira os destaques desta sexta-feira. Advogados já trabalham para libertar aliciadores em Porto Ferreira. Presos de Pirassununga se rebelam em protesto contra a superlotação. Cidade fica sem água e Saicil garante que é excesso de consumo. Prefeitura de Leme recebe selo da Abrinq pelos serviços prestados às crianças. Governo brasileiro define a importação de medicamentos genéricos. E ainda, as dicas de lazer na agenda cultural. Sexta-feira, 5 de setembro, o Leme Notícias volta em seguida com estas e outras notícias. Não saia daí. A Prefeitura de Leme recebeu um selo de reconhecimento da Fundação Abrinq pelos trabalhos desenvolvidos com crianças e adolescentes. A confirmação veio através de um comunicado oficial.
Hoje pela manhã, o prefeito Geraldo Macarenco reuniu seus secretários, diretores e professores de escolas para apresentar uma conquista histórica à cidade de Leme, o selo Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq. Este prêmio é concedido àqueles municípios que desenvolveram ações inovadoras, transformando efetivamente a realidade de suas crianças e adolescentes. A concessão do selo está prevista para acontecer em 3 etapas. No primeiro ciclo, o critério foi o preenchimento e devolução do Mapa da Criança e do Adolescente 2001, indicadores sociais. O segundo atestará o fortalecimento da rede de atenção, observando os dados apresentados pelo Mapa 2002. E o terceiro reconhecerá os municípios que obtiverem resultados positivos na implementação da política de proteção, habilitando-os à premiação em 2004. Que é uma fundação de renome internacional que defende os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, receber um selo de reconhecimento da Fundação Abrinq, em que Leme faz parte da rede Prefeitura Amiga da Criança, eu acho que é uma conquista de todos nós que moramos na nossa cidade, que trabalhamos no poder público. Enfim, eu acho que é um orgulho ímpar na nossa região, e isso faz com que todos nós possamos, durante algum tempo, sentir que nós podemos conquistar cada vez mais qualidade de vida para o nosso cidadão. Leme foi a única cidade da região a receber este reconhecimento. Mesmo assim, não dá para ignorar os problemas que a cidade ainda enfrenta. Então, essa é uma ótima pergunta. Por quê? Porque isso é que são as ações que a gente tem que ter, no mínimo 10 projetos sociais que englobem todos esses problemas, os problemas sociais do município, do adolescente infrator, da gestante adolescente, da criança fora da escola, do analfabetismo, da mortalidade infantil. O prefeito garantiu que as secretarias da Saúde, Educação e Promoção Social devem se reunir até no máximo segunda-feira que vem para discutirem soluções para estes problemas. Essa rede Prefeitura Amiga da Criança busca, através de planos e metas, resolver ao longo do tempo, e não em 1 ano ou 2, mas em 10, 20 anos, resolver todos esses problemas sociais pertinentes à criança e ao adolescente no nosso município. Muito bem. Boa noite, Ney. Boa noite, Bispo. Você viu o selo ali? Mediante o que nós acabamos de ver aí, só podemos dar os parabéns ao prefeito Macarenco, assim como todo o seu pessoal da administração, que é um fato positivo para Leme, né? Porque esse selo de reconhecimento não é para qualquer um, não. É uma entidade respeitada e se ela concedeu aí esse certificado, vamos assim dizer, é porque o trabalho está sendo feito. Tomara que possamos noticiar aqui vários selos, entre outras atividades por aí afora que passam pela prefeitura. Roubo a estabelecimento comercial na manhã de ontem, na Rua Domingos Cambiag. Um elemento desconhecido, armado de revólver, entrou na empresa JF Importados e, sob ameaça, roubou 2 aparelhos de CD e fugiu numa bicicleta. O proprietário, Jean Fontes, ainda perseguiu o elemento, mas quando este percebeu, sacou a arma e fez ameaça. A polícia fez um patrulhamento na região, mas não obteve êxito. Um outro estabelecimento comercial assaltado ontem por volta de 11h30 da noite foi o Pardal Lanches, na Avenida José Moreira de Queiroz. 2 adolescentes de 15 e 18 anos, encapuçados, ameaçaram o proprietário e levaram R$16 em dinheiro e mais R$5 de um cliente que estava no local. A polícia compareceu e logo depois prendeu os 2 elementos. A polícia localizou o Fiat Uno 93 de José Geraldo Ali, que havia sido furtado no último dia 3. Sobrevoando a zona rural com um ultraleve, o veículo foi localizado na fazenda Santa Maria. O advogado de 2 vereadores e 2 empresários presos no caso de aliciamento de menores em Porto Ferreira diz que vai pedir à justiça que seus clientes sejam soltos.
Na quinta-feira, ele disse que o promotor não irá pedir o alvará de soltura e, por isso, ele fará o pedido depois do dia 12, quando serão ouvidos novos depoimentos dos envolvidos. Na cópia do documento em que o advogado se baseia, há revelações que incriminam 4 empresários de Araras e 2 empresários de Porto Ferreira e exclui algumas pessoas presas. Um motorista da prefeitura que usava o carro tipo Saveiro da administração e que foi citado por Mafra começou a ser investigado e já há uma sindicância aberta. O deputado Romeu Tuma Júnior, que é do PPS, pediu a abertura de uma CPI estadual para investigar o caso de Porto Ferreira. A cada dia a coisa fica mais emaranhada, hein? Mas sabe o que eu estou achando disso aí? Uma tremenda palhaçada. Já está tendo muito holofote nesse caso aí. Agora vem... Porque é ano meio político, véspera de ano político. Agora começa a vir deputado até dos quintos dos infernos para fazer CPI, que é um negócio para a polícia resolver, certo? Você não faz CPI, ó, deputado, para resolver o problema do desemprego no Brasil. Você não faz CPI para agilizar esse fome zero que não sai do papel. Você não faz CPI para vocês ganharem menos, vocês ganham 90 mil reais por mês, tem gente passando fome no Brasil. Vocês precisam fazer CPI para um monte de coisa. Esse negocinho de Porto Ferreira, que eu não tolero, eu sou terrivelmente contra pedofilia, já deu muito holofote. É televisão do Brasil inteiro, é os grandes jornais das capitais brasileiras divulgando diuturnamente esse negócio. É um caso que a polícia, simplesmente, a polícia de lá tem que resolver. Vocês vêm para cá para quê? Para se expor, para angariar voto no dia de amanhã? Vocês têm muito o que fazer em cima. O que vocês deviam fazer para salvar esse país que está aos frangalhos, vocês não fazem. Vocês são um bando de demagogo que aonde tiver televisão e a grande mídia dando cobertura, vocês põem o biquinho no meio. Devia pôr arsênico nesse coxinho de alpiste que vocês vão comer de vez em quando. Ser um bando de enganador, eu não estou defendendo o caso de Porto Ferreira, eu sou terrivelmente contra aquilo lá. Eu só estou achando que agora começa a vir deputado de... Lá houve um caso de 5, 6 meninas menores que foram usadas por alguns vereadores e empresários. A polícia já sabe quem são, já estão presos, não precisa interferir desses caras. Agora, você quer crime maior? Milhões de crianças morrendo desnutridas, de fome no Nordeste, em tudo quanto é canto do Brasil. Cadê as CPI suas? Por que vocês não fazem isso? Esse daí, a turma pensa que eu sou contra o PT. Esse é do PPS, eu não sou contra. Eu sou contra quase que o bando inteiro que ocupa o Congresso Nacional, porque eu já conheço esse pessoal faz uns 30 anos. Para mim, é um bando de vagabundo revestido no cargo de deputado federal, no qual representa toda a sociedade brasileira lá em cima. Porque vocês não fazem nada para resolver o problema do Brasil. Nada. E nem tem vontade de fazer. O que vocês têm vontade de fazer é um trabalho para buscar a reeleição, porque a mamata é grande demais, o prestígio é monstruoso, vocês viajam para o mundo inteiro, vocês não sabem nem quanto custa 1 quilo de feijão, e eu não gosto de ver interferências tão graúdas em cima de coisas que um município... Porque o município é uma miniatura da pátria. O município tem poder executivo, legislativo e judiciário. Ele tem competência para resolver esse tipo de problema sozinho, não precisa de vocês, não. Aliás, é capaz de vocês virem aqui estragar todo o trabalho da polícia de Porto Ferreira e do Estado de São Paulo. Então eu acho que precisa dar uma maneirada aí, cuidar mais do Brasil, que vocês foram eleitos para cuidar do Brasil, não do Porto Ferreira. A exemplo do que ocorreu em Leme, a semana passada, os presos da cadeia de Pirassununga também fizeram, na última quinta-feira, uma rebelião que durou quase 4 horas. O motivo do tumulto, que teria sido iniciado na hora do almoço, seria a transferência para aquela unidade de 45 presos vindos aqui da cadeia de Leme. Os presos de Pirassununga teriam ficado revoltados com a chegada dos presos de Leme. Os transferidos estariam protestando porque foram levados para Pirassununga sem os seus pertences. A cadeia de Pirassununga tem capacidade para 60 presos, mas abriga 131. É preso para tudo quanto é lado, hein? Problema lá, problema aqui. Você vê a incoerência?
um deputado federal vai se meter num negócio que está sob controle lá. Eu fui vereador... Vale destacar que o Romeu Tuma Júnior, esse é da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ah, esse é de São Paulo? A federal já veio e a estadual está chegando. Mas para não dizer que eu estou falando abobrinha aqui, eu acho que o juiz de direito de Leme, o delegado titular, devia convidar o povo de Leme, fazer uma fila indiana e visitar a cadeia do município de Leme. Deixar entrar para um lado e sair para o outro em fila indiana para vocês verem a imundícia que é aquilo lá. E esse deputado aí, desculpe pela fala, porque ele tem um irmão que é deputado federal. E o pai que é senador. Esse pessoal, de vez de fazer uma CPI para resolver o problema da nossa cadeia, o problema da nossa polícia, que eu conheço o trabalho da Polícia Militar de Leme, é um trabalho, até onde eles podem ir, não é ruim. Acontece que a bandidagem vem tomando conta de Leme, você vê a pauta do noticiário aqui, de assaltos, é monstruoso. Cadeia de Leme não segura ninguém. Cidades vizinhas que se julgam de primeiro mundo, o prefeito interdita a cadeia e quando prende um cara lá, manda para nossa cidade aqui. Ó, faça CPI para resolver esses problemas. Vocês têm 200 milhões de problemas para resolver. Vocês não sabem nem onde vocês metem o nariz. Vocês querem se meter em tudo e não resolvem nada. É simplesmente politicagem. No próximo bloco você confere. Ex-prefeito de Pirassununga vai à justiça contra sua cassação. Nós voltamos já já. O Brasil sai das amarras e a partir de hoje já poderá importar medicamentos genéricos. Com isso, a China e a Índia serão os alvos da importação. O governo agora poderá importar medicamentos genéricos com mais facilidade. A partir de hoje, o Brasil poderá importar medicamentos genéricos em caso de emergência nacional ou interesse público, sem a necessidade de consentimento do detentor da patente. O ministro Humberto Costa, da Saúde, anunciou ontem que o decreto presidencial que permite essa importação será publicado hoje no Diário Oficial da União. Esse decreto presidencial é a base jurídica que faltava para que o governo possa importar genéricos que são produzidos pela Índia e pela China e que fazem parte do coquetel comprado pelo governo e distribuído gratuitamente aos portadores de HIV. Atualmente, 135 mil pessoas são atendidas. As medidas fazem parte do arsenal do governo para pressionar os laboratórios a negociar a redução de preço dos medicamentos. Segundo o ministro, as compras poderão ser feitas via concorrência pública, tomada de preços ou dispensa de licitação. O uso da lei das licitações, explicou, poderia tornar o processo de compra no exterior muito demorado. Ricardo Missão para o Leme Notícias. Está explicado por que antigamente não se importavam os genéricos, né? Os laboratórios que detêm a patente. Então agora se quebrou essa barreira e vai ficar mais fácil aí para as importações. Espera que seja usado sempre nas saídas de emergência. Né? O que determina a lei ali. O ex-prefeito de Pirassununga, João Carlos Sunfel, entrou com um pedido de liminar contra sua cassação pela Câmara Municipal na semana passada. Sunfel é acusado de não publicar um extrato de contrato e de adquirir computadores e instrumentos musicais por preços acima de mercado e sem licitação. A ação foi protocolada na 2ª Vara da Comarca de Pirassununga. Eu tenho a impressão que ele está no direito, né, de pedir aí essa revisão dessa cassação, mas pelo caso, segundo nos contou aqui, quando aqui esteve o Antônio Carlos Bueno Barbosa, o ex-prefeito, aqueles problemas que ele citou em várias prefeituras aí do país. Enfim. Mas o prefeito de Pirassununga, que não é ex ainda, ele está afastado, ele tem todo o direito de recorrer. Porque precisa ver também se não é um tipo de cassação política.
né? Eu acho que ele tem o direito de se defender e, se provar, tem que ser reconduzido ao cargo. Porque você não acredita muito nessa esvoaçada de político aí em cima de alguma coisa, porque o ano que vem tem eleição municipal, todo mundo quer fazer o diabo para aparecer. Se eu conheço o João do Sal, para mim é uma pessoa íntegra, de boa conversa, eu o considero como um cidadão tremendamente idôneo. Pode errar numa administração pública? Claro que pode. Precisa ver até onde esse erro possa incriminá-lo. Porque eu vejo, comparando com muitos outros prefeitos que eu conheço, ele não é nenhum rato, ele não é um sujeito que leva a administração dele a toque de, sei lá, de qualquer jeito, e, portanto, ele tem pleno direito de recorrer. E se provar sua inocência, que não houve aquela má fé de superfaturamento para que possa condená-lo como enriquecimento ilícito, eu acho que tem que ser reconduzido ao cargo. Eu não acredito, pelo que eu conheço ele, que ele tenha feito essa compra com intenções de usufruir de alguma coisa. Há praticamente 3 dias, a cidade vem enfrentando a falta de água. Mantivemos um contato com a Saicil e fomos informados de que não está havendo problema algum. Todos os equipamentos estão funcionando perfeitamente bem e que a causa é o excesso de consumo. Nem chegamos ao alto verão e já estamos sendo penalizados. Será que é preciso novos investimentos? É um problema terrível esse da falta de água. Semanalmente nós temos em algum ponto da cidade a falta de água. Só que há 3 dias a coisa está ficando realmente difícil, hein? Quando chegar o verão... Eu não sei, o noticiário aí do aniversário da cidade aí, apareceu a inauguração do novo Landgraf. Parece que todo mundo diz que está em perfeitas condições, mas Leme é uma cidade, houve um certo investimento aí de um tempo para cá, várias monstruosas caixas d'água aí foram construídas. Parece que não faltava, agora falta, mas se a captação era a mesma, parece que foi até aumentada. E agora falta, deve ter boi na linha aí, deve ter alguém errando. Alguém desregulando o registro que encaminha água para um bairro em detrimento de outro, sei lá, alguma coisa tem. Agora, a Saicil responde que está tudo normal. Eu não ando vendo um consumo exagerado de água nas ruas, mesmo porque não tem feito aquele... Mas como é que você vai ter um consumo exagerado de água se não tem? Então, e outra também, a temperatura do dia a dia também está mais para frio do que para calor. Agora, o que prejudica um pouco é essa desgraça dessas fuligens de cana que emporcalha todos os quintais das residências lemenses e a mulherada joga uma água. Mas isso daí sempre jogou. E um tempo atrás aí não existia falta. Não sei, eu acho que precisa, ou falta realmente, ou tem alguma coisa descalibrada aí no meio do caminho, direcionando água mais para um lado do que para o outro. O Sindicato dos Professores de Leme está promovendo uma feira cultural em sua sede e tem como objetivo atrair alunos e professores de diversas áreas para o mundo dos livros. A entidade levou alunos de várias escolas particulares para uma tarde de homenagens e entretenimento. O evento em comemoração ainda ao aniversário da cidade de Leme. Nós conversamos agora com a presidente do sindicato. Vera, explica pra gente o que é esse evento. Este evento está nos dando a oportunidade de comemorarmos continuidade do aniversário da cidade e, mais uma vez, reafirmarmos os princípios e os motivos que estamos estabelecidos aqui, que é não só em resguardo à classe de professores do ensino particular, mas como também de proporcionar a toda a coletividade eventos culturais, palestras, cursos. O objetivo é esse, ter um engajamento maior com a sociedade lemense e de região.
E as homenagens de hoje são para quem? Hoje nós tivemos o prazer de homenagear a querida professora Vera Alice Martinetti, que trabalha na escola Glória Andei há alguns anos e é uma professora muito querida da região por todos os alunos. O evento vai até quando? Nós teremos esse evento hoje, na sexta-feira, e até amanhã no sábado. Estará aberta a toda a população, com feira, com livros, com algodão doce para as crianças, e contamos com a presença de todos. Qual o horário de funcionamento? Olha, nós estamos estabelecendo em torno das 10 da manhã às 16 horas, me desculpem. Mas poderá se estender um pouco mais enquanto houver pessoas. E telefone? Existe algum telefone para informações? Sim, nosso telefone aqui da sede, que fica na rua João Pessoa 704, é o 3571-8822. Obrigada, Vera. Eu que agradeço. Mariana Facioli para o Leme Notícias. No próximo bloco você confere as dicas da nossa agenda cultural. Nós voltamos a seguir. Não sai daí. Em todo o estado de São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens e praticamente não chove. Nas outras áreas, o sol predomina com mais nuvens à tarde e temperatura alta. Confira aí como vai ficar o final de semana em Leme. O final de semana promete ficar ensolarado, mas com algumas nuvens. Não há probabilidade de chuva e a temperatura pode variar entre a mínima de 12 e a máxima de 31 graus. Mais um fim de semana chegando e com ele vários eventos para você se programar e curtir a valer. Confira aí as dicas da nossa agenda cultural. Olá! E aí, tudo pronto para curtir mais um final de semana? A nossa agenda de hoje está cheia de atrações e novidades para você. Hoje no Clube de Campo Empírio tem música ao vivo na Choperia do Gordo, a partir das 9 da noite. E na Choperia Empírio, mais música ao vivo, também das 9 da noite até as 2 da manhã, com Edson de Santa Cruz. E no Safari Beer, uma festa que promete não deixar ninguém desanimado. A primeira festa fantasia do Safari Beer, amanhã, a partir das 10 da noite, com a banda Katsupatsu e também com a banda Exposed. Sorteio de brindes e prêmio para a fantasia mais original. O traje é obrigatório. Reservas de mesas pelo telefone 3572-3170. E para quem assina a TV SP2, a diversão chega até você muito mais rápido. Neste sábado, na HBO, tem Planeta Vermelho, às 1h30 da tarde. E às 11h15 da noite, Na Mira do Inimigo. No Cinemax, hoje às 8h15 da noite, vai passar o filme Fúria, na Estrada. E logo às 10 tem o sucesso Xangô, de Baker Street. Amanhã na TNT, às 5 da tarde, tem Questão de Pele. E às 10 da noite, Os Bons Companheiros. E se você prefere ir até uma locadora de vídeo para conferir os lançamentos, nós temos mais dicas. Não deixe de assistir ao filme Simone. Após a principal estrela de seu mais novo trabalho desistir do projeto, o produtor Victor Taransky entra em desespero. Sem ter como deixar tudo a perder, Taransky decide criar secretamente Simone, uma atriz digital criada especialmente para o trabalho, substituindo uma atriz de carne e osso. Mas o que Taransky não esperava era que Simone iria se tornar um sucesso mundial, sendo que todos desejam conhecê-la pessoalmente. I've never really seen Simone up close. Have you? I will be checking in a very special guest. She must not be disturbed at any time for any reason whatsoever. Is that you, Simone? I'm right here, beside you. I borrowed Victor's car. My God.
What do? Do you keep her locked in a box somewhere? I love you! LA! What happened when we dusted that whole hotel suite? What about the fingerprints? Nothing. This year... You're gonna get in a lot of trouble, Mr. Taransky. Why do you have to bring that up? Comes a story about the illusion of reality. The winner of Best Actress, Simone! I want to thank my co-stars and the studio, of course. Thank you. Why didn't she thank you? Did she? No. And the lies that have a life of their own. What's the matter, Victor? You look so sad. Gonna be a little change in plans, Simone. See if they still love you after this. I swear, I made Simone. Victor, she made you. I'll destroy you. From the creator of The Truman Show. Don't you love me anymore? She's indestructible. Al Pacino. Simone. No final dos anos 80, trabalho de prevenção à AIDS. Tem também o Carandiru. Um médico se oferece para realizar um trabalho de prevenção à AIDS no maior presídio da América Latina, o Carandiru. Lá ele convive com a realidade atrás das grades, que inclui violência, superlotação das celas e instalações precárias. Mas apesar de todos os problemas, o médico logo percebe que os prisioneiros não são figuras demoníacas, existindo dentro da prisão solidariedade, organização e uma grande vontade de viver. Tu acredita em amor à primeira vista? Tua mulher tá te passando pra trás. E é com polícia. Presos à realidade. Aquele que chega dizendo que é do crime, com sangue no olho. Gente assim, a gente costuma esquecer aqui dentro. Aciona o alarme! Tranquei, a casa é nossa! Aqui só existe uma coisa mais importante que a liberdade, a sobrevivência. Culpa tem remédio, doutor? Se tivesse, todo mundo ia querer. Quero permissão pra matar esse pilantra. Baseado no livro de Drauzio Varela. Carandiru. Aqui dentro ninguém é culpado, o senhor ainda não percebeu. From the very beginning. E por último, Debbie Lloyd 2. Em 1986, Debbie e Lloyd se conhecem. Ambos estão cursando colegial e com um QI bem abaixo do normal e uma grande habilidade em causar confusões, logo se tornam grandes amigos. Juntos eles precisam lidar com os demais estudantes do colégio e com seus próprios pais. Of idiotic proportions. It's even shorter than I imagined! The state is giving $100,000 to every school that has a special needs class. The problem is, where do we find kids we can pass off as special? Thanks, Turk! Bingo. No. Well, I've got a little surprise for you. You got the extender? Oh, that's gross. It's a meeting of the mindless. Oh, no! Are you trying to be funny or are you actually special? Before the first movie, there was high school. What are you doing? What are you doing? I think I need a pankin. Is this going to be on the midterm? Did you patch the hole when the girls black room? No. As dicas de vídeo são um oferecimento da Opção Vídeo e DVD, que fica na Avenida Dr. Jambeiro Costa 238.
O telefone é o 3571-3830. E o Leme Notícias de hoje termina por aqui. A todos, um ótimo final de semana e até segunda.